Amados, vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 11, mas antes eu queria assim um acordo, porque eu sei que a turma que participou do Radical, alguns estão há 3 dias virados, não é isso? 5? Então vocês vão garantir a qualidade do culto do seu irmão. Se seu irmão dormir, dá um beliscão nele, tá bom? Porque aí todos vamos participar, todos vamos ouvir a mensagem. Cochilou, sem muito, um beliscão nível 1. Se não der certo, dá um beliscão nível 2. Se não tiver jeito, dá um beliscão nível 3, para que teu irmão participe do culto e ouça a mensagem. Lucas também fica, acudam o meu filho, que teve uma vez que meu filho quase caiu aqui após um radical. Não permitamos que isso aconteça, amém? Hebreus capítulo 11, versos 11 a 13. Então levanta, vai tomar uma água, joga uma água no rosto, fica ligado no que está sendo falado aqui, mas vamos prestar atenção na palavra do Senhor. Ela não é tão dinâmica quanto um momento de culto, especialmente com o pastor Daniel dirigindo o culto, né? Mas, de certo, Deus tem algo a falar a cada um de nós, e que nós estejamos de coração aberto para caminharmos na direção do que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. Assim diz a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11, versos 13 a 16. Todos esses ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, ou seja, as promessas, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Vamos orar mais uma vez e que Deus fale aos nossos corações. Pai bendito, essa é a tua palavra. Nós te louvamos por cada testemunho que temos tido o privilégio de ouvir nessa igreja. Seja os de nossos irmãos que participaram dessa última edição do projeto, seja daqueles que testemunharam a sua fé antes do batismo, seja nas conversas em nossos pequenos grupos, seja nos nossos inúmeros papos pessoais, onde amando, acolhendo e servindo ao Senhor, a gente aprende com o outro ao ver e ao ouvir aquilo que o Senhor tem feito. A ti toda a honra e toda a glória. Sabemos que tu és Deus que nos dá o privilégio de te chamarmos de Pai, um Pai que restaura, um Pai que liberta, um Pai que santifica e um Pai que comissiona a que esse amor que um dia nos alcançou seja motivo de transformação para outras vidas. Que o Senhor nos use a todos nessa noite, falando por intermédio da tua palavra pregada, abrindo os nossos corações para que nós a compreendamos, mas também alcançando o íntimo do nosso ser, para que nossas necessidades de cura sejam nessa noite expostas, não ao nosso irmão, mas ao teu Espírito, e que o Senhor traga a cura que tanto precisamos para amar incondicionalmente, para viver comprometidos com o Senhor, mas de forma apaixonante, de forma otimista, a vivermos pela fé. Pela fé nós oramos, em nome de nosso Senhor Jesus, e entregamos esse finzinho de culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, como a gente tem trabalhado desde a última mensagem, nós passaremos alguns encontros nesse capítulo 11 de Hebreus, falando sobre a fé. Semana passada não, preguei na semana retrasada, né? Semana passada eu estava em Salvador, não preguei. Mas nós ouvimos um pouco sobre a fé, fé que permitiu que os antigos alcançassem um bom testemunho, fé que permite que nós encontremos uma forma de viver, um estilo de vida, uma atitude que nos faça simplesmente agradar a Deus. E nessa noite eu queria falar um pouco sobre uma segurança que Deus nos dá
que permite que eu e você tenhamos direção nos nossos passos. E quando eu meditei nesse texto, ao ler esse texto, a primeira coisa que me veio à cabeça é que nós somos passageiros com um bilhete marcado, identificado com o nosso nome. Viajar está ficando cada vez mais engraçado e complicado, né? Numa época em que todos nós temos a nossa vida exposta nos mínimos detalhes, agora empresas que prestam serviços de transporte, seja transporte rodoviário, especialmente o avião, elas conhecem de tal maneira os nossos hábitos que elas cobram pelos mínimos detalhes agora. Exemplo, a primeira viagem de avião que eu fiz foi traumatizante. Foi uma viagem da antiga Webjet, e eu peguei uma viagem com turbulência daqui a Brasília, e duas coisas ficaram muito claras no meu coração. Foi pensando, pô, será que toda viagem de avião é assim? Eu não quero viajar nunca mais. E graças a Deus foi a primeira e a única para apavorar, mas depois o medo até diminuiu. Mas essa empresa foi a primeira empresa a cobrar o famoso lanchinho do avião. E as aeromoças, qual é o nome do cara? É comissário de bordo, né? E o comissário de bordo, eles iam com uma maquininha de cartão de crédito e iam fazendo pedido e cobrando. Tempos depois, muita coisa mudou. A gente passou a pagar por um espaço maior nos nossos bancos, aqueles que podem, porque eu nunca paguei por ele. Alguns passaram a ter que pagar por qualquer bagagem, e na semana passada o Roosevelt estava falando do Rubinho, que esqueceu de pagar a franquia de bagagem, aí teve que colocar toda a sua roupa em 2 mochilas para não poder despachar a bagagem, porque se despachasse tinha que pagar. E recentemente, agora a gente vai ter que pagar até pelo lugar marcado, para que a gente viaje com os nossos familiares e escolha e tenha o privilégio de sentar do lado deles, uma taxinha maior vai ter que ser paga. Mas, queridos, basta, especialmente aqui no Santos Dumont, o tempo fechar, que tudo isso perde o sentido. Que quando a gente tem um compromisso profissional e se vê diante de um aeroporto fechado, tudo que a gente quer é embarcar. Pouco importa se teremos ou não teremos lugar, pouco importa se a gente vai ter que carregar a bagagem na nossa mão, pouco importa se eu vou ter um espaço para esticar a minha perna, e como eu sou pequeno, qualquer espaço serve para mim. O que interessa é que a gente precisa embarcar. E aí a gente vê aquelas atitudes de desespero, e eu fiquei pensando, como é bom a gente ter a garantia de que a gente vai entrar, porque há um lugar com o nosso nome. Há anos atrás, a maioria, os mais novos não tiveram essa oportunidade, mas quando a gente comprava o ingresso no cinema, às vezes meia hora antes de abrir a porta a gente já estava lá. Não era porque não ia ter lugar para a gente, mas a gente queria pegar os melhores lugares. A gente queria ter o privilégio de ver o filme com aqueles que estavam ao nosso lado. E hoje nada disso é problema, porque a maioria dos cinemas são com lugares marcados. E o que é a fé cristã? Senão uma garantia de que pela fé em Cristo Jesus, mesmo com alguns problemas sem solução, basta a gente olhar para nós, para a nossa incompetência, para a nossa incapacidade de fazermos as coisas certas, basta a gente olhar para aquilo que a gente fez nessa manhã, basta a gente olhar para aqueles que pisaram nos calos do nosso sapato, basta a gente olhar para aqueles desejos que eu e você conhecemos e sabemos que nós temos, a gente vê que na nossa incompetência não há como nós termos a aceitação de um Deus que é amor, sem que Ele tome a iniciativa da relação. E aí sempre me vem à cabeça um versículo que a gente sempre cita, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Na iniciativa dele, Ele toma todas as atitudes necessárias para que a gente não tenha dúvida do nosso amor. O Verbo, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, Ele se faz carne, semelhante a mim e a você, habita entre nós. Aquele que não teve pecado, segundo Coríntios, Deus o fez pecado para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E ele caminha de forma irrepreensível, é perseguido do início ao fim, é levado à cruz como símbolo de algo que já estava escrito muito antes. Porque sem sacrifício não há remissão de pecados.
porque o sangue precisa ser derramado em oferecimento. O cordeiro precisava ser sacrificado do lado de fora do arraial, para que por meio dele os pecados de todo um povo fossem redimidos. E Cristo, naquela cruz, declara: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí o evangelho é pregado não apenas com Deus morto na cruz, mas com o Senhor de todas as coisas, que morreu e ressuscitou e nos comissionou a continuar essa mensagem. E o que nós fazemos? Pregar esse evangelho que diz que todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna, que por meio dele nós temos certeza de que fecharemos os olhos nessa terra e abriremos na eternidade. E pensando nisso, e a gente precisa começar com esse ponto de partida. Por quê? Porque a fé, ela nos enche de sonhos, a fé, ela nos dá direção, a fé, ela nos propicia a cura, mas tudo começa com essa entrega a Jesus. Não há fé que não seja fé em Jesus, porque se a fé, ela vem para nos aproximar de Deus, se a fé, ela vem para transformar as nossas vidas, nós sabemos que só Cristo transforma, só Cristo liberta, só Cristo restaura. E aí, pensando nessas coisas, a gente sabe que todas as viagens, ela tem os seus custos, mas nesse texto eu percebo pelo menos 3 verdades sobre a fé que eu queria compartilhar com cada um de nós. E a primeira delas é que a fé aponta direções. Vocês concordam que tudo que a gente precisa em alguns momentos da nossa vida é de uma direção? Uma jovem ou um jovem que após um relacionamento muito mal sucedido, marcada, dolorida, parte do pressuposto que ela jamais vai se relacionar de forma saudável de novo. Um comerciante, um profissional liberal que enfrenta o revés de uma falência e após ter uma vida relativamente confortável, se vê muitas vezes já numa fase em que filhos já trazem uma responsabilidade ainda maior, são grandes, se vê tendo que recomeçar tudo de novo. Profissionais de muitos anos em determinada atividade e num momento de crise se veem sem emprego. E o que dirá daqueles que serviram a Deus e colocaram todas as suas expectativas e sonhos num ministério e por causa de alguma dificuldade da vida, seja da própria pessoa, seja de outras, elas viram sonhos interrompidos. Amados, tudo que a gente precisa é direção. Direção para o primeiro passo, direção para continuar prosseguindo, direção até para rejeitar algumas atitudes e de repente voltar atrás e recomeçar. E aí, queridos, esse texto fala de pessoas, pelo menos 4 exemplos. A gente tem nesse texto como exemplos daquilo que a gente está falando aqui. A vida mais uma vez de Abraão, mais uma vez de Isaac, mais uma vez de Jacó e de José. E todos os 4 tomaram decisões pautadas em coisas que estavam distantes demais das suas realidades. José então chega ao auge, porque para mim é o auge, de definir o que seria feito com seus ossos. Olha que coisa extraordinária. Governador do Egito, numa situação de recebimento de uma série de promessas, por tudo que ele passou, seja como escravo, seja como na própria prisão, seja como governador, teve a oportunidade de ver os seus irmãos meio que na marra terem que se redimir daquilo que fizeram. E o final da sua vida ele diz o seguinte: Deus vai nos mandar de volta para aquela terra que ele prometeu dar aos nossos pais, e eu quero que vocês levem os meus ossos para lá, porque meu lugar não é aqui. Você já se preocupou para onde é que vai com seus ossos? Eu nunca me preocupei com isso. Agora, sabe o que mais me abate? É que a Bíblia nos dá uma série de destinos, uma série de propósitos, uma série de direções. E a gente não permite que essas verdades espirituais orientem as direções e decisões que nós tomamos. Fé. Fé que nos mantém na direção da promessa.
Aí tem uma expressão aqui, eles saudaram essas promessas de longe. E cá para nós, para eles eram muito menos concretas. As nossas promessas são tremendamente pessoais. São incrivelmente próximas de nós. Tão próximas que o templo não é mais um tabernáculo escrito de tendas, construído na época de Moisés. Também não é um templo de madeira e pedra construído na época de Salomão. O tabernáculo sou eu e você, muito menos essas paredes. Quando nós falamos em direção agora, nós temos um Espírito que é o Espírito Santo, uma das pessoas da Trindade, um com o Pai, um com o Filho, aquele que conhece até as profundezas de Deus, e Ele habita em nós e testifica com o nosso espírito que somos filhos, e nos orienta, nos convencendo do pecado, nos mostrando a justiça, nos apresentando o juízo. Deus é Deus que dá a direção. Eu queria que você levasse isso em consideração, porque muitas vezes a gente decide não sonhar mais, por não acreditar que aqueles sonhos do passado podem ser substituídos por outros sonhos, por novas direções, e que Deus é um Deus pessoal que fala e nos diz o que fazer, como fazer, para onde nos dirigir, sobre o que sonhar. E Deus faz isso. Quando eu penso nas nossas vidas e a gente vê uma comunidade jovem, caramba, muita gente com menos de 30 anos, às vezes amargurado e achando que nada vai mudar na vida. Cara, dobra o teu joelho, começa a sonhar, vai procurar um curso, muda a direção, semeia algo que você vai colher no futuro, tenta coisas novas. Eu passei a minha vida toda sonhando com um monte de coisa, meus amados irmãos. Até 2 anos atrás eu ainda estudava sistematicamente para um concurso, que o sonho não acabou, o sonho mudou, porque Deus foi falando muito claramente ao meu coração que não era o que Ele queria, até um dado momento que eu cheguei à conclusão que o que Ele quer de mim é o ministério, e que se eu já tenho um emprego que me permite sustentar a minha família de forma digna, estava na hora de eu focar no ministério. Mas gente, o sonho está pipocando o tempo todo. Eu fico brincando dizendo que eu estou velho, mas eu vou estar velho até os 99 anos de idade, e eu quero ver as coisas acontecendo. Por quê? Porque a gente não quer passar aqui sem cumprir um propósito. Tudo que a gente carece é por relevância. Tudo que a gente quer é saber que nós fomos úteis e que a nossa passagem sobre essa terra teve algum sentido. E eu acho que o sentido tem que ser mais do que escrever o meu nome no livro da vida, que isso sim já está feito. Essa segurança eu já tenho. Acredito piamente que nada que eu faça vá mudar essa realidade. Porque, em sã consciência, eu jamais pensaria em apostatar da minha fé. E quando eu vejo Paulo falando, eu vejo que se o homem for infiel, o Senhor é fiel. Mas se o homem o negar, Ele também o negará, porque ele não pode negar-se a si mesmo. As minhas infidelidades não são suficientes para tirar a minha segurança com relação à graça de Deus, porque há um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Não é pelos meus méritos. Agora, cá para nós é só isso que é para eu esperar? É só essa fé que a nós está reservado ter? Aí eu olho para todos os homens de Deus na Bíblia e vejo que eles caminharam, eles fizeram diferenças nas suas histórias. E aí eu olho para as nossas famílias e vejo que nas nossas casas tem sempre alguém que não é convertido. No nosso local de trabalho tem sempre alguém que precisa de acolhimento, que precisa de um amor, que talvez ela nunca tenha experimentado. Quando eu olho as famílias, diversas famílias do meu corpo, do corpo de Cristo, eu vejo histórias muito dolorosas. E temos dentro de nós um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura. O fato é que essas pessoas tinham direção, elas reconheceram que eram peregrinos, porque elas tinham uma pátria. E quem somos nós? Um povo que tem uma pátria. Segundo Pedro, geração santa, sacerdócio real, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Temos uma direção.
Os desvios são um alerta, são um perigo, podem nos privar de experimentar o melhor de Deus, mas na sua graça há sempre a possibilidade de reconciliação, de uma correção de rumo, de uma retomada de sonhos. Por quê? Graça, 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 graça. E se o que nós mais precisamos nessa vida, em alguns momentos é de uma direção, eu queria que você soubesse que nessa noite, Deus está falando para mim e para você que Ele tem uma direção específica para as nossas vidas. Talvez não seja algo tão claro como o que Ananias experimentou. Você vai para a rua chamada direita, vai na casa de um homem chamado Simão, o curtidor, e lá você vai encontrar um mancebo, porque ainda tinha seus 35 anos, chamado Paulo, e ora, porque eu tenho um plano para a vida dele. Às vezes as coisas não vêm tão resolvidas assim, mas existem princípios que vão te permitir dar os primeiros passos, e de certo, à medida que você vai caminhando, Deus vai estar falando de uma forma mais intensa. Quando eu penso em relacionamento, alguns princípios são muito claros. Você que está sozinho, você que ainda sonha em ter alguém, ou que já desistiu de ter alguém de tanto que sofreu, a Bíblia nos ensina que o jugo desigual é uma furada. A Bíblia nos ensina que não vale a pena a gente servir a dois senhores. E quando a gente está junto de alguém que não tem os mesmos propósitos que nós, tem tudo para dar errado. A Bíblia nos ensina que Deus tem um plano para a família, então a família só tem sentido se for uma família segundo a vontade de Deus. Quando você pensa na tua vida profissional, a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte, e a desonestidade é um pecado, cujo salário não vai dar certo. Nós vivemos em épocas em que daqui a pouco as pessoas vão se degladiar por causa das suas ideologias. A turma de direita vai demonizar a turma de esquerda, e tudo que a gente vai ver é chifre e rabo no meio das discussões, que a gente vai achar pouca coisa que dá para se aproveitar do meio dos discursos políticos. Mas mantenha a sua esperança e procure olhar para a vida de uma forma mais construtiva. Tenha o trabalho de pesquisar o passado dos candidatos que você vier a votar. Vote segundo a sua consciência. Não vote por causa da palavra de alguém, especialmente de um líder espiritual. Até porque nós lemos muito poucos jornais e acompanhamos muito pouco a política. Eu acho que graças a Deus, porque toda vez que a igreja se mistura com o Estado não dá certo. Busque em Deus uma direção, e Ele vai dar essa direção, amém? Mas eu também vejo em segundo lugar que a fé, ela nos ensina a olhar para frente. Olha só que coisa extraordinária o autor de Hebreus nos ensina. Os que assim falam mostram que estão buscando uma nova pátria, e se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Por que o povo de Israel, na época do Êxodo, falava tanto em voltar para o Egito? Já parou para pensar nisso? Porque eles estavam o tempo todo pensando naquele passado, pensando no que eles tinham, pensando no que eles experimentavam, no tipo de vida que eles viviam. Enquanto a gente foca a nossa vida para trás, a gente é impedido de olhar para frente. Deus tinha algo infinitamente melhor. Aquele povo era escravo no Egito. Aquele povo estava sendo oprimido no Egito. Aquele povo estava perdendo os seus filhos, porque os meninos eram ou mortos pelas parteiras, as parteiras não tinham coragem de fazer isso, ou eram lançados no rio por ordem de Faraó. E aquele pessoal, a cada problema, virava e falava para Moisés: poxa, no Egito a gente tinha um monte de coisa. Existem pelo menos 3 forças que nos aprisionam. A culpa. A culpa nos coloca lá atrás. A gente remoe anos de culpa todo santo dia. O que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, os pecados que cometemos. E toda vez que Deus abre uma nova porta, por vezes a gente faz com que a culpa nos leve a fechar a porta que Deus abriu. O ressentimento é a mesma coisa. O que me fizeram, a injustiça que eu sofri, a dor que eu experimentei. A culpa, o ressentimento e, como é que eu posso dizer, a perda. Eu sei que aí é uma coisa que é muito dolorosa. Quantas vezes a gente deixou de prosseguir porque sofreu uma perda que não envolveu a
culpa que não envolveu uma injustiça, aquelas situações que são inexplicáveis, é o ente querido que morre antes da hora, é a tragédia que ocorre de maneira inexplicável, e a gente passa a vida toda olhando para essas tragédias e tentando, como Jó, achar uma explicação para elas. E elas não têm, pelo menos, uma explicação compreensível aos nossos olhos. Mas o que Deus fala? Tanto para aqueles que vivem presos pela culpa, quanto os que vivem presos pelo ressentimento, ou os que vivem presos pela perda. Olha para frente. Você tem uma pátria celestial. Você tem uma história a ser escrita. Não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te sustento com a minha destra. Deus quer permitir. E aí eu amo Isaías 53. Por quê? Porque eu acredito que a cura, amados, é algo que Deus disponibiliza para cada um de nós, especialmente a cura da alma. Mas para isso, a gente precisa pegar aquilo que nos prende, entregar no altar de um Deus Todo-Poderoso. E como é necessário, nós temos fé para isso. Fé para sorrir, mesmo tendo chorado. Fé para tentar de novo, mesmo tendo deixado a desejar nas tentativas anteriores. Fé para voltar a confiar, mesmo tendo tido a nossa confiança traída. A fé, ela permite que a gente olhe para frente e que a gente deixe aquilo que ficou para trás, lá atrás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Eu acredito que a maneira com que a gente deixa que Deus amadureça, consolide e construa em nós a fé, vai definir muito daquilo que nós faremos daqui para frente. Porque a fé é sempre daqui para frente. A fé jamais vai levar em consideração hoje aquilo que eu fiz no passado. E Deus nessa noite quer libertar alguns dessas prisões. Jesus Cristo falou algo muito lindo num outro momento, que ele diz que os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos tiverem luz, todo o teu corpo terá luz. Eu acho que é impossível a gente olhar o mundo, o outro e Deus com outros olhos, se nós não permitirmos que Deus nos cure. Aí a gente vê lágrimas sendo derramadas pela Bia falando de cura. Eu acredito que Deus usa projetos para curar. Acredito. Agora, Deus pode te curar nessa noite se você tiver fé. Deus pode curar a tua alma no interior do quarto por meio de um joelho dobrado. Deus pode curar a tua vida a cada momento em que você tiver consciência de que há uma doença que precisa ser desarraigada pelo Senhor. Que há algo na tua alma que não é parte daquilo que Deus te fez, que não representa um Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, uma dor, uma marca do pecado, uma raiz. Paulo diz que a gente não pode deixar brotar dentro de nosso coração nenhuma raiz de amargura. E quem pode curar a alma? Só Jesus. Mas Ele pode. Num dado momento a gente tem duas realidades completamente diferentes. A filha de Jairo e aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ambos há 12 anos oprimidos, ambos libertos pelo Senhor. Uma outra, filha de Abraão, identificada por Jesus dessa forma, 38 anos. Eu não sei se é 38 anos encurvado ou Bartimeu, que foi... Bartimeu era cego 38 anos? Ou era o paralítico do poço de Betesda? Eu estou embaralhando os milagres todos. Era 11. E o paralítico do poço de Betesda que era 38 anos, né? Já tinha 38 anos aquele... Ou seja, coisa que só Deus pode resolver. Por isso que a Bíblia chama, especialmente João, milagre de sinal. Eu acho que só Deus pode curar a tua alma, assim como a minha. Só Deus pode arrancar algumas coisas de dentro de nós, mas Ele pode, e você precisa permitir que Ele faça isso, porque é muito melhor viver sem aquilo que nos prende. Não há nada pior do que viver olhando para o passado, até porque o Egito vai sempre nos lembrar da dor que nós sofríamos no período de escravidão. Aquilo que nos prende, aquilo que nos aprisiona, aquilo que interfere negativamente nas nossas decisões, aquilo que nos faz olhar para o outro sem esperar o melhor dele, aquilo que nos faz não abraçar com a mesma intensidade, aquilo que nos faz servir com
menos comprometimento, porque a gente marca uma distância segura do outro, é algo que Deus quer remover e curar na nossa vida. Que nós permitamos que Deus cure. Se em primeiro lugar a fé nos mantém na direção, se em segundo lugar a fé nos ensina a olhar para frente. Eu acho que pela fé, e eu gosto de falar isso, e sempre lembro do pastor Raimundo. Tá tudo bem, pastor? Qual era a resposta? Tudo ótimo. A fé nos ensina a esperar o melhor. Eu posso errar 3 vezes. A quarta, eu tenho que acreditar que vai ser diferente. Eu posso bater em 5 portas de emprego, mas eu tenho que acreditar que a 6ª vai se abrir. Eu posso tentar passar naquela matéria 2 vezes, ser reprovado nas 2. Eu tenho que acreditar que na 3ª vai ser diferente. Posso tentar um vestibular para a carreira que eu tanto quero, não ter êxito na primeira, às vezes não ter êxito depois. E eu tenho que lembrar que, de certa forma, vestibular, especialmente em épocas como a nossa, é melhor do que Natal, Páscoa e correlatos. Sabe por quê? Porque esse só tem uma vez por ano. Agora a prova para a faculdade tem toda hora. A questão é até onde o nosso sonho nos permite continuar lutando, independentemente do que acontecer. Pessoas começam a estudar para concurso, vão com todo o gás, estudam 3, 4 meses, fazem a primeira prova e acontece o normal de quem está começando, leva um pau. E aí elas dizem, isso não é para mim, ou então eu perdi um pouco o ânimo. E aí sonhos vão sendo sepultados. A pessoa sonha em fazer uma carreira de profissional liberal e no meio do caminho ela vê o quanto é difícil você pagar uma faculdade com um assalariado. Pô, é difícil pra caramba. E fiéis, estudar de noite, depois trabalhar o dia inteiro. Pô, como é difícil você acordar de manhã e ir trabalhar, sair do trabalho, entrar numa faculdade, ficar numa cadeira de uma faculdade até 11 horas da noite e no dia seguinte recomeçar e fazer isso dia após dia, às vezes pegando 2, 3 horas de ônibus. É difícil. Mas se você acreditar que Deus tem o melhor para você, você vai encontrar em Deus força para prosseguir e tentar. E pode ser que algumas portas se fechem porque Deus tem algo melhor. Você só vai saber se continuar perseverando. Tem um cara aqui que eu amo muito que chorou igual criança porque uma porta de um apartamento se fechou. Ele chorando e a esposa feliz da vida, porque a esposa não queria ir para o lugar. Tá rindo? E agora passou a semana toda lá, já está botando as tomadas, e é aqui do lado. Eu fiquei feliz, porque a gente sabe que no começo é pastor, eu vou vir pelo menos de noite. Não, eu vou continuar em Santa Teresa, e depois, cá para nós, Caxias para Santa Teresa, não ia continuar. Porque Deus vai mostrar uma igreja lá que é tão abençoada quanto a daqui, e Ele vai pensar, poxa, a minha família, o sono, a segurança, e eu vou perder o irmão. Então, graças a Deus, Deus fez o irmão ter um apartamento ali. Porque Deus pode ter algo muito melhor do que a gente experimenta. Muito melhor do que a gente espera. E quantas histórias na vida a gente poderia testemunhar nessa noite? Todas aquelas que aqueles que perseveraram pela fé puderam testemunhar. Porque se a gente desiste naquele momento, deu ruim na casa de Caxias, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais nem saber. Aí o corretor dá uma ligada, vem a casa que Deus separou. Não, olha só, eu vou dar um tempo, vou esperar uma outra oportunidade. Não deu muito errado, e eu paguei dinheiro para avaliação, e eu agora não quero mais saber disso não, eu vou dar um tempo. Mas não é isso que às vezes acontece? O sujeito vai lá, se empolga, trabalha pra caramba num projeto, faz algo para Deus. E como onde tem gente tem problema, às vezes ele ouve o que não deve, às vezes alguma coisa deu errado, e quando dá errado tem sempre um desgrama que não consegue segurar a língua para dizer, pô, ficou ruim isso. O cara fez um monte de coisa fora de série, aí o sujeito abre a boca para falar a única coisa que ficou ruim. Aí o sujeito, pô, eu não vou mais tentar não, aí fala, não, vou dar um tempo. Ou então sai de todos os grupos do Facebook, como saiu, o pessoal sai de grupos de Facebook e WhatsApp como se estivesse saindo da igreja, né? Deus tem sempre algo melhor. É por isso que, meus amados, a gente pode enfrentar o que for, mas a gente vai continuar tentando. A gente vai continuar lutando. A gente vai continuar servindo. Eu creio que Deus quer usar a minha e a sua vida para ganhar pessoas. Eu creio que cada pequeno grupo é um local onde a cura é potenciada, porque a confissão pode ser feita, o abraço pode ser dado, a oração passa a ser pessoal.
Eu creio que cada pequeno grupo, assim como cada culto, é uma oportunidade de um encontro com Deus, porque Deus é pregado. Eu conheço diversas as pessoas que aqui estão, que já foram batizadas e são membros da igreja. Algumas até que não são membros, mas, porque estão em outras igrejas, graças a Deus, que se converteram. Não dentro de um grupo de comunhão, mas testemunharam, porque tem gente aqui que já veio para a igreja querendo se converter, o pastor não apelou, né, Gleife? E aí na semana seguinte, ele virou: irmãos, eu tenho que compartilhar uma coisa. Eu fui para a igreja porque eu queria entregar minha vida para Jesus, porque eu já tinha reconhecido ele, mas o pastor não apelou, e já que o pastor não apelou, estou me convertendo aqui. Porque Deus tem o melhor, e a gente vai aprendendo isso conforme a gente vai convivendo. Resultado: Abraão não temeu por seu filho, Isaque abençoou Jacó e Esaú pelo sonho deles, Jacó abençoa cada um dos seus 12 filhos, e ainda toma os filhos de José para si. José diz o que deveria ter sido feito com seus ossos. Eu acho que há algo lindo demais aqui. Isso me ensina que uma das marcas da fé é a vida de celebração. Aquele que sabe que no final vai dar tudo certo. Aquele que sabe que no final a nossa história tem um final feliz. Aquele que sabe que no final as lágrimas derramadas serão lágrimas de alegria. Ele continua prosseguindo, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Será que quem nos preparou um espaço na eternidade não cuidará de nós agora também? Aquele que nos deu Cristo Jesus, palavra de Paulo aos Romanos, será que ele não dará juntamente com Cristo a nós todas as outras coisas? Romanos 8, 31 e 32. Lendo o versículo de forma invertida: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu concluo essa mensagem com a conclusão do autor de Hebreus: aqueles que vivem pela fé, Deus não se envergonhará deles. A semana passada, Isabela veio com o boletinzinho dela, e no primeiro bimestre ela tirou uma nota um pouquinho menos alta, tirou um 67 em inglês. Primeiro ano, a alfabetização já tem inglês, não é fácil não, né? E aí o que aconteceu? Tadinha, ela assistindo inglês, sem ter ninguém para ensinar ela dentro de casa, a nota foi 67, né? Não vai rolar. Matemática estava um pouco mais baixo também. E aí, dessa vez, eu fiz o que todo pai deveria fazer. Eu sentei para estudar com ela, e aí as notas em inglês foi 97, matemática foi 87, e todas as outras foram lá em cima. Eu falei: filha, eu estou muito orgulhoso de você, você arrebentou, você está de parabéns. E ela ficava dizendo: mas ninguém tirou 0 na minha sala. Eu, graças a Deus, porque 0 ninguém espera. Mas sabe o que é prazeroso? O brilho no olhar do filho, quando o filho percebe que o seu pai está se orgulhando dele. E aí eu olhava para aquele brilhozinho. No final de semana nos abandonaram por causa do projeto radical, e eu fiquei com a Isabela o tempo todo, e aproveitei também, gastei dinheiro, fui com a Isabela para o Outback, fui com a Isabela para o cinema, e aí na semana que vem o pessoal vai falar: vamos para o Outback? Não vamos, porque não tem dinheiro, só no mês que vem. Mas quem mandou ir para o radical e me abandonar? Mas aí passeando do lado dela, e ela feliz da vida, e eu fiquei pensando: poxa, eu acredito que Deus tem um orgulho ainda maior com aqueles que te amam do que o que eu tenho com minha filha. Porque toda a história da humanidade foi feita para que eu pudesse caminhar de mão dada com Cristo. Toda a história da humanidade. Deus nos criou, colocou lá uma árvore que simbolizava a nossa liberdade, disse: não comerás dela, mas ele passeou no meio do povo todo santo dia. Nós cometemos o nosso pecado, um sacrifício foi feito, mas ele nos vestiu para que a nossa imundície não fosse exposta. Olha que coisa extraordinária. E ao longo da história, Deus continuou nos abraçando, até que na plenitude dos tempos, Jesus veio para que eu pudesse olhar para Deus sem medo, com o olho brilhando, celebrando, com lágrimas de alegria, às vezes quebrado, às vezes com sono. Deu um beliscão em alguém? Alguém levou beliscão hoje? Estiver dormindo, pode dar o beliscão. Mas por quê? Porque quando Deus nos criou para isso. Deus se orgulha em amar.
Deus se orgulha em se relacionar. Deus se orgulha em acolher. Deus se orgulha em abraçar. Pela fé, a gente vai experimentar o abraço, o acolhimento e o amor de Deus. Deixa Cristo cuidar da tua vida pela fé. Que Ele seja o centro, a primeira e a última coisa, a primeira e a última atitude, a primeira e a última preocupação, o primeiro e o último pensamento. E assim, você vai estar caminhando para uma pátria que já está separada para você lá na eternidade. E ao longo da sua caminhada, você vai ter vislumbres do que Deus tem preparado para você. Vislumbres. Jamais uma compreensão plena. Por quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam ou para aqueles que nele esperam. Como não se apaixonar por um Deus desse? Vamos celebrar. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para que nós cantássemos mais um cântico. Eu queria te dar a oportunidade que enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, sempre que eu prego sobre recomeço, eu prego pensando no seguinte: a realidade da vida, dores, ressentimentos, às vezes no campo familiar, alguns reveses na vida profissional, alguns sonhos travados. E eu não consigo conceber uma mensagem como essa sem dar oportunidade para que eu ore pela sua vida e permita você dar um passo de fé, ficar de pé e dizer: Senhor, essa história eu quero entregar em tuas mãos. Não quero mais que o passado me aprisione, não quero mais me deixar levar por minha própria incredulidade. Eu quero prosseguir e que o Senhor me dê um vislumbre dessa pátria que o Senhor está reservando para mim, dessa história que o Senhor quer escrever, e eu não sei em que área isso fala mais intensamente ao seu coração, mas eu queria te dar a oportunidade de, num ato, estando de pé, pedir uma oração, ou dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui recomeçando, eu estou aqui entregando essa área, eu estou aqui dizendo que eu quero viver pela fé. E nós estaremos louvando ao Senhor, e ao final estaremos intercedendo pela sua vida, pedindo a Deus que Deus faça o que só Ele pode fazer, mas Ele tem prazer em fazer: renovar os sonhos, redirecionar os caminhos. E de certo, o Senhor fará um milagre extraordinário na sua vida, assim como tem feito na vida de diversos de nós, para a honra e glória dele. Vamos louvar ao Senhor. E se Deus estiver nesse momento falando no teu coração e você sentir que é o momento, fique de pé para que nós oremos pela sua vida, entreguemos a sua situação na mão do Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Ele é Deus, se a porta
doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ó Deus, é com esta convicção que nós nos apresentamos ao Senhor nessa noite. Noite de cura, ó Pai. Não por conta da eloquência de palavras, nem de rituais, mas de uma cura que nos é disponibilizada por aquele que levou sobre si todas as nossas dores, que pode alcançar o nosso coração e pelo seu poder remover ervas daninhas que estão lá arraigadas às vezes há anos, frutos de culpa por erros passados, de ressentimentos por injustiças cometidas, ó Pai, ou de perdas que foram profundamente dolorosas. Mas o nosso clamor é para que Tu tragas do céu a cura para cada um de nós, em nome de Jesus. E que, Pai, tratados por Ti, selados pelo Teu Espírito, o Senhor nos dê uma direção, o Senhor nos mostre que a pátria que está reservada para nós é tão melhor que o que ficou para trás, que não há espaço mais para olhar para o que passou. E que, ó Pai, enche-nos de sonhos, muda a nossa maneira de encarar a vida. Faça, Senhor, com que reclamações e murmurações deem lugar à verdadeira celebração. Aquele que é perfeito em seus caminhos, aquele que tem o melhor para nós, aquele cuja vontade é boa, é perfeita e agradável. Cura-nos, Senhor, pois precisamos do Teu poder derramado em nossas vidas. De nós mesmos nós não conseguiremos, mas bendito seja o Teu nome, porque hoje ouvimos aqui que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Continuaremos caminhando com o Senhor, e que ainda nesta noite o Senhor comece a construir alguns sonhos Teus na vida de Teus filhos e filhas aqui presentes. E que, ó Pai, nós vejamos para a Tua honra e glória esses sonhos se concretizarem, e batamos palmas a Ti em nome de Jesus. Por Jesus oramos e agradecemos. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E vamos louvar mais uma vez. Estamos encerrando o culto cantando ao Senhor. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a doce comunhão, bem como as consolações do Espírito de Deus, que elas sejam comigo, contigo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Ao que dizemos, amém. Graças a Deus, ótima semana com Jesus. Graça e paz do Senhor.